No ar, no ar. Programa Gerenciando Riscos, com a engenheira Patrícia Rodrigues. Na Rádio Metrópole Aracaju. Muito bom dia, pessoal. Está no ar o programa Gerenciando Riscos com a engenheira Patrícia Rodrigues. Maior prazer estar com vocês todos os sábados, das 10 às 12 da manhã, tá? Um programa maravilhoso, acompanhado no Brasil inteiro por vários profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, ok? Nosso programa hoje tem a participação especial da técnica de segurança do trabalho, Patrícia Moraes, né, estagiária e futura técnica de segurança do trabalho, da Ícone Consultoria, uma das empresas patrocinadoras desse programa. Tá? O nosso programa tem patrocínios da Manaim, camisetaria e fardamentos em geral, tá? Lojão dos Pneus e Peças, Puro Luxo, tá? T-shirts, Ícone Consultoria, Odonto Campos, Dr. Fábio Campos, 991065121, Positiva Copos Personalizados, 996460489, Cineide, um grande abraço para você, tá? A Positiva Copos Personalizados. Tá? Então, hoje aqui a Patrícia Moraes está me fazendo companhia no programa, para que nós possamos abordar aqui alguns assuntos importantes que fazem com que as empresas possam se enquadrar e também nós possamos divulgar como nós atuamos com responsabilidade social. No próximo dia 10 de outubro será, né, celebrado aí o Dia Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho nas escolas. Então, é um evento que realmente, durante todo o mês de outubro, teremos também outras campanhas, mas esse é um dos eventos principais que nós estaremos aqui abordando no programa, de gestão de CIPA nas escolas, como é que pode funcionar, tá? Então, é um prazer imenso estar sempre aqui contribuindo para a promoção dos assuntos que envolvem saúde e segurança do trabalho, tá? Então, vamos aí iniciar a nossa programação com a nossa campanha, né? Seja bem-vinda, Patrícia. A nossa campanha é Outubro Rosa, né? Nos meses de outubro, existem também instituições, por exemplo, as Mulheres de Peito aqui em Aracaju trabalham bastante com as pessoas que têm, né, o câncer de mama. Então, tem uma série de oportunidades nas empresas, nas escolas também, para que a gente possa levar esse assunto da conscientização para a prevenção, né? Para que a pessoa possa realizar o autoexame, né? Então, esse é um movimento do Outubro Rosa internacional, tá? Então, existem várias organizações que sempre realizam aí suas ações preventivas, educativas, principalmente, né? O nosso intuito maior é esse. Tá? De promoção de ações educativas. Existem até vários mecanismos de apoio, né? Principalmente para o público feminino, não que o masculino não precisa, porque também o homem pode ter, né? Mas, assim, é importante salientar que possamos disseminar cada vez mais o processo educativo, né? O nosso intuito é esse, o processo educativo para a comunidade, né? Para a comunidade. Então, a frase, né? A frase da nossa manhã, no nosso programa, é a seguinte, tá? Eu cuido da minha saúde todos os dias. E você? Você cuida da sua saúde? Quando o câncer de mama é descoberto no início, há mais chances de cura, tá? Então, o objetivo maior é esse. É a prevenção para evitar a doença. Se não houver a prevenção, como é que você vai, né, tá contribuindo para ter uma melhor qualidade de vida? Então, existem vários fatores adversos que fazem parte da rotina de muita gente, né? Por exemplo, alimentações inadequadas que podem trazer aí problemas futuros na saúde das pessoas, problemas hereditários. Então, existem alguns fatores, tá?
adversas que podem viabilizar o surgimento da doença. Então, esse é um movimento, né? O Outubro Rosa é um movimento internacional e que nós fazemos parte desse movimento. Tá? Ao longo desses anos que nós atuamos com saúde e segurança do trabalho. É Tá? porque, na verdade, ainda existe um tabu quanto a esse tipo de cuidado, principalmente porque existe que a mulher tem que fazer o toque em si para poder conseguir perceber. E, como eu já disse, esse tabu muitas vezes faz com que ela não se toque, que a mulher se toque para analisar. Autoconheça, né? Se autoconheça de todas as formas, para assim você evitar não só o câncer de mama, mas diversas outras doenças. Muitas doenças se manifestam com manchas pelo corpo e aí você acaba não percebendo essas manchas porque você não se autoanalisa. Então é muito importante a gente sempre estar atenta a esses detalhes, a qualquer sintoma que sinta, que seja normal. Não deixe o sintoma passar e esqueça. Tente sempre buscar saber qual foi o motivo que surgiu aquilo e procurar os médicos para dar uma devida orientação e até descobrir se não é um câncer, por exemplo, porque o câncer é uma doença que pode levar à morte, mas em contrapartida, se você descobre ele logo no início, cedo você consegue tratá-lo e até se curar, em alguns casos. Então é isso, conscientize-se, busque forma de conscientizar as pessoas que estão ao seu redor, tanto o marido buscar conscientizar a esposa, conscientizar filha e assim por diante. Amigas. Buscar sempre, porque o Outubro Rosa é voltado para as mulheres, mas também as outras pessoas, os homens no caso, a classe masculina pode ajudar nessa campanha. É isso aí, né? O Outubro Rosa, ele é muito importante, tá? Para que nós possamos cada vez mais levar a nossa palavra de apoio, conscientização, de promoção mesmo de qualidade de vida, né? Porque é conscientização para as pessoas terem a sua importância, se valorizarem melhor, mais, né? Cada vez mais, tá? Então, olha, nos dados estatísticos que nós levantamos a respeito dessa questão, né? Cerca de 2 milhões e 300 mil, 2 milhões e 300 mil casos, né, foram detectados nos últimos anos, né? Nos últimos 2 anos, de lá para cá. Tá? Então, é agravante. 2 milhões, quase 3 milhões em média já, né? Já deveremos ter essa estatística aí. Quase 3 milhões de novos casos no mundo inteiro. Imagine se não tivesse a campanha. Pois E surgiu em na década de 90. Então, pois é. Ainda assim, ainda tem muitos casos. Então, existem várias regiões que nunca as mulheres, né, foram conscientizadas sobre esse assunto. Não fazem ideia. Né? É verdade. O público leigo é muito grande. Certo? Então, precisamos levar, né, essa palavra através, né, de vários meios de comunicação. A rádio é um deles, onde as pessoas podem estarem nos ouvindo e procurarem fazer aí as suas descobertas, né? Irem ao médico, fazer os exames, a mamografia, o ginecologista, né? Procurar aí os especialistas para poder, né, verificar se realmente a sua saúde está em dia. Né? Sim. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Pois é, ok? Então, fica aí, tá, pessoal? Essa informação, tá? Para que a gente possa promover as palestras, principalmente palestras, campanhas educativas, tá? O símbolo do lacinho, né? Importante também estar usando. Né? As pessoas sempre fazem o lacinho, todo mês tem um lacinho com a cor diferente. Esse ano, né? Esse mês, outubro, é Outubro Rosa, tá? E como é que esses sinais e sintomas podem surgir, né? Tá certo?
voltado ao câncer de mama. Caroços, né? Ou nódulos, também tem esse nome, Sim. tá certo? Então, eles, né, na maioria das vezes são indolores, mas eles estão ali, né, progredindo, mas no início indolores, tá? A pele pode ficar avermelhada, a pessoa nem percebe, mas pode acontecer, né? Fica com aspecto de casca de laranja, tá? São pesquisas que, né, comprovam isso. A pele fica com aspecto de casca de laranja. Então, os É uma sintomas possibilidade. são claros, analisando, Alterações a gente no consegue perceber. bico do mamilo, alterações, certo? Saída espontânea de líquido pelo mamilo, então já é sintoma, já tem que procurar o médico, tá bom? Nas axilas também, pode aparecer nódulos, né? Então a pessoa já precisa procurar fazer essa varredura, né? Para descobrir realmente o que é que está acontecendo, tá bom? Pequenos nódulos no pescoço e nas axilas também são sinais. Né? Muita gente não imagina. Como descobrir? Como é que sabe? Será que é só nos mamilos? sei. Não. Pode aparecer em regiões da periferia dos mamilos, que são as axilas que estão mais próximas, né? É possível, tá? Então, pessoal, existem, né, no dia a dia fatores de risco. A gente sempre analisa risco, né? E, assim, os aspectos ambientais, eles são levantados. Mas, nesse caso, para o assunto específico, olha, o câncer de mama. Então, temos alguns fatores pré-existentes, fatores de riscos, né? Tipo, envelhecimento, a idade pode colaborar, tá? Que pode comprometer aí a vida reprodutiva da mulher, ok? Histórico familiar, já tinha falado, hereditário, pode acontecer. Consumo de álcool, drogas, cigarro, certo? É uma possibilidade. Pra você ter ideia, no caso da nicotina, ela tem mais de 1000 substâncias químicas, inclusive enxofre, amônia, E produtos químicos pesados, Éder, na nicotina. E ela tem inseticida, benzeno, inseticida. Então, é uma grande possibilidade daquela mulher fumante, né, ter um câncer mais agressivo. Normalmente só se pensa em fumante em câncer de pulmão, essas Não, coisas. não. Mas tem que lembrar Negativo. que Certo? também pode ocasionar outros tipos de doença. Outros tipos, certo? Com certeza. Olha outra coisa problemática, a obesidade. Certo? A obesidade. Tá? A atividade física é insuficiente ao longo do tempo, a pessoa não faz uma atividade física, mas aí vai depender de cada organismo, né? A gente chama da suscetibilidade individual da pessoa. Cada pessoa, ela reage de uma forma, né? Ao ambiente onde ela está, tá? Então, pessoal, são esses. Inclusive, exposições a radiações ionizantes, tá? Sem controle. Quando a gente fala de risco, a gente tem que lembrar logo do controle. Primeiro, coletivo, né? Será que existe realmente uma barreira de proteção contra essa radiação para aqueles funcionários e funcionárias que estão expostos a radiações, para que ele não venha adquirir o câncer? É uma possibilidade, porque é uma região sensível do corpo, né? As mamas. Então, se ela pega no dia a dia a exposição a radiações ionizantes, ela pode sim também, tá? Estão divulgados, né? Em vários sites, essa condição possível. Então, o risco ele é assim, ele está ali, mas deixe de controlar o risco para você ver uma coisa. Ele vai, né, de maneira sorrateira aumentando, você não percebe. Ele só se mostra visível, né, já no final, né? Assim, quando ele já realmente está para matar a pessoa, né? Daí a importância da segurança do trabalho. Tá? Controle de risco. O controle de risco. Aí muita gente, para que isso? Para que isso? Para que isso? Não vai estudar, não?
Aí vem a questão dos procedimentos, né, das informações técnicas. Vamos estudar as informações técnicas e saber o limite, até onde, até quanto tempo, né? O risco ele é variável. Então ele tem, né, tá certo, uma condicionante muito importante que é o tempo. Para a gente poder fazer uma análise concreta se existirão mais controles ou não num determinado local. E esse assunto ele é inerente à campanha, mas existem vários outros que nós, né, temos o risco envolvido, tá? Ainda tem o próximo mês, por exemplo, que é o Novembro Azul, né? Novembro Azul. Que é voltado mais para o público masculino, mas também que envolve a questão de prevenção de riscos e alguns ambientes assim, já citados, podem vir a agravar e aumentar a suscetibilidade das pessoas em ter o câncer de próstata, no caso. Então é isso aí, tá, pessoal? Fica aí, tá? Para vocês que nos acompanham, que sempre possam implementar algum mecanismo de conscientização nos lugares, né? Na sua comunidade, na sua casa, né? Através de folder, através de roda de conversa, palestras, tá? Na igreja, em qualquer lugar onde existam pessoas, né? Sempre aí disponíveis para poder ter, né? Esse apoio, tá? Será sempre bem-vindo, né, Pati? Sim. Não pensem apenas em si, pensem em comunidade e assim a gente vai combatendo esses tipos de doenças, Então, etc. já sabem, né? Aí tem empresas que, por exemplo, programa a CIPATE para o mês de outubro. Então, uma das possibilidades é trabalhar o Outubro Rosa com as mulheres. Sim. Inclusive com a família das mulheres da empresa. Sim, implementar. Que vai envolver irmão, vai envolver mãe, vó, né? A CIPATE, que a gente vai falar já já da CIPATE nas escolas, mas é uma condição muito importante, certo? Envolver o Outubro Rosa também junto à CIPA, né? A gestão da CIPA nas empresas. Não só implementar campanhas voltadas ao controle de risco que existe dentro da empresa, mas campanhas que sejam, digamos, que previnam doenças individuais e que podem afetar os trabalhadores de alguma forma. Então é muito importante esse tipo de campanha, principalmente no ambiente corporativo. Esse tipo de conscientização e depois também expandir essa campanha como ação de extensão para a comunidade, por assim dizer, sempre buscando conscientizar a todos e ajudar a todos. Perfeito. É isso aí, gente. Então, essa é a primeira, né? O primeiro bloco, tá? Éder, primeiro bloco, certo? Vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre a campanha das escolas de saúde e segurança do trabalho, dia 10 de outubro, tá? O dia nacional para essas ações acontecerem, tá? No Brasil inteiro. Estamos apresentando programa Gerenciando Riscos com a engenheira Patrícia Rodrigues.
Estamos apresentando programa Gerenciando Riscos com a engenheira Patrícia Rodrigues. Estamos de volta, né, com o programa Gerenciando Riscos, todos os sábados das 10 às 12 da manhã, através da sua rádio web Metrópole Aracaju. Tá? Um programa excepcional. Muito obrigada, gente, por estarem sempre acompanhando nosso, tá, querido programa. Tá acompanhado por vários profissionais de saúde e segurança, pessoal de Recife. Um grande abraço ao Augusto, que já participou aqui do programa, Maicon, né, Charles, né, Falcão. Então tem uma série de profissionais, Marcelo Muniz, lá em Recife, uma série de profissionais maravilhosos da área de segurança, que trabalha com altura, espaço confinado, uma beleza. Bom demais. Temos também aí a turma maravilhosa dos brigadistas, né? Falar em brigadistas, né? Estamos aí com uma série de programações para brigadas acontecerem em algumas empresas. Então, é muito importante, tá, gente? Fazer a brigada de incêndio aí nos condomínios e também nas empresas, na sua loja, no seu estabelecimento comercial, para que eles aprendam como é que faz para poder usar o extintor, hein? Os hidrantes, né? Estamos ligados, hein? Bom, gente, os nossos patrocinadores, a Positiva Copos Personalizados, né? Ok? Odonto Campus, Clínica Odontológica Odonto Campus, Manaim Camisetaria, tá? Ferreira Extintores, Antônio César, 99831-3955. Né? O Antônio César, ele faz aí, trabalha com recargas, tá? Sinalizações diversas, e aí quando é consultoria, tá? E quando é uma opção consciente, tá? Você entra em contato com 3211-9569 e faz aí a sua consulta para a regularização de documentos e treinamentos para os seus funcionários, tá? Os funcionários precisam periodicamente ter o treinamento de saúde e segurança do trabalho, que varia, né? A depender da norma. Existem normas que são anuais, que são bianuais, que a empresa precisa ter a programação para que esse funcionário possa realizar suas reciclagens, tá? Então é isso aí, tá, pessoal? Odonto Campus, um abraço, doutor Fábio Campos, certo? Vamos lá, segunda parte do nosso programa. Vamos abordar uma campanha excepcional, né? Que terá seu auge no dia 10 de outubro, né? Próximo domingo, voltada à saúde e conscientização, né? No ambiente escolar, saúde e segurança do trabalho no ambiente escolar, ok? Então, essa ação, ela é advinda de uma lei, certo? A lei 12.645 de 2012, tá? Essa lei, né? Vou voltar a repetir, 12.645 de 2012, tá? De 10 de outubro, tá? Ela estabelece, essa lei, tá? O Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas, tá? E com desenvolvimento de várias ações educativas para os estudantes e também para os professores. Não nos esquecendo que os pais também estarão sendo envolvidos, certo? Então estaremos desenvolvendo ações em algumas escolas do município de Santo Amaro, das Brotas. Um grande abraço a todos os gestores que fazem a Secretaria de Educação do município de Santo Amaro das Brotas. E também a Escola Olavo Bilac, que estará sendo atendida, né, com a equipe da Icone Consultoria, que está envolvida com essas ações. Certo, Patrícia? Quem tiver ações interesse educativas, em implementar essas medidas nas escolas, quem trabalha em secretarias de educação, pode falar com a Icone Consultoria, que iremos atendê-los. Pois é. Ainda dá tempo de participar dessa campanha. Com certeza, a campanha para o mês inteiro, só que assim, de acordo com a implantação da CIPA escolar, tá, não vai parar mais. A ideia é continuar o trabalho que uma CIPA desenvolve, só que no âmbito escolar. E o principal tema, tá, é o bullying nas escolas, tá? Então tem que ser muito trabalhado esse tema, certo?
principalmente no meio estudantil, né? Dos alunos de várias modalidades escolares. Vão desde o infantil até o EJA. Né? O EJA também poderá estar participando de ações, tá? Fundamental, 1, 2, médio, todo mundo vai estar envolvido aí com as ações. Não somente presencial, mas também online, né? Esse evento ele vai ter caráter híbrido, tá? Vai ser um momento assim, né, maravilhoso em vários lugares. Tem vários estados no Brasil trabalhando de forma maravilhosa. Por exemplo, o Rio de Janeiro é um dos casos de sucesso, tá, com essa campanha. Tá? A nível nacional, muito engajamento mesmo das escolas a respeito de saúde e segurança do trabalho. E aí, Patrícia? E a gente costuma pensar que o que é que tem a ver a CIPA com bullying nas escolas? Porque a gente costuma associar a CIPA à prevenção de acidentes físicos, mas também pode existir nas escolas esses outros tipos de assédio, de ataque psicológico, que é o bullying no caso, que pode vir a gerar algumas doenças psicológicas nos alunos. Então é muito importante a CIPA aliada com essa campanha do bullying nas escolas. Exatamente. Então essa é uma iniciativa que pode ser desenvolvida por todos os profissionais, tá? De segurança, tá? De saúde e segurança, porque no caso da saúde estão envolvidos médicos, estão envolvidos psicólogos, né? Então tem uma equipe multidisciplinar por trás, né, apoiando essas ações. Isso é muito bom. É muito positivo para a sociedade. Sim. Tá? Os sindicatos também participarem, né? Que é importante. Então, todas as categorias aí que envolvem profissionais que estão inseridos na área de saúde e segurança, tá? Estarão engajados nessa campanha. Né? Tá certo? Então, o objetivo, né, dessa ação é alcançar, certo, os profissionais da educação do Brasil inteiro. Esse é o meu objetivo. Não somente os alunos, mas principalmente, no caso, quando se fala em segurança, dos riscos aplicáveis aos profissionais que estão dentro das instituições, das escolas, os professores, os servidores da escola, tá? Que estão envolvidos aí com alguns riscos especiais, né? Principalmente banheiros, quem faz limpeza. Então, existem alguns riscos que podem estarem sendo representativos no dia a dia, né? Na rotina daquele trabalhador, que podem representar um acidente, né? Que podem representar uma necessidade de atendimento de primeiros socorros. Certo? E as pessoas precisam estarem por dentro do que fazer no caso de uma emergência. Está preparado para esse tipo de situação. Sempre preparado. Ainda mais quando um ambiente que envolve crianças, que a gente sabe que criança não fica quieta, então qualquer coisinha pode acontecer um acidente. E aí a gente precisa saber o que fazer, porque muitas vezes a pessoa vai ficar nervoso naquela situação, então tem que ter mais de uma pessoa preparada para tomar uma atitude. Pois é. Então, eu vou citar aqui para vocês, tá? Alguns pontos que são de grande relevância quando se fala em riscos em ambientes escolares, tá? Eletricidade é um deles, então a gente tem que agir com relação ao plano de manutenção preventiva das instalações elétricas. É uma medida importantíssima de segurança, porque se não houver o devido controle nessas instalações elétricas, pode ocorrer um princípio de incêndio, né? E todo mundo tem que saber como usar o extintor. Sim. Certo? A gente vai ter que fazer um processo eleitoral, como se faz nas empresas. A gente vai fazer o processo eleitoral escolar, né? Com os próprios alunos envolvidos como membros de CIPA, né? O cipeiro mirim. O cipeiro escolar, ele vai descobrir um universo de oportunidades de melhoria na escola dele. E vai ser muito importante. A gente vai dar os conhecimentos básicos, os conceitos básicos para eles. E eles vão estar envolvidos junto com seus professores. Então, a campanha ela vai envolver concurso, né, de frase, concurso de redação, de acordo com a idade. Olha, vai ser maravilhoso, né? E, assim, as escolas estarão se inscrevendo para participarem dessas premiações. Né? Isso é muito bom. Tá? Aí eu falei o seguinte, né?
por exemplo, onde estão os maiores riscos no mundo escolar? Eletricidade, um deles. Outro, que está associado a quem trabalha no dia a dia, a ventilação. Tá? Eu sou professora, também já enfrentei vários, né? Problemas em algumas salas, voltada à temperatura. Depois de um determinado tempo, foi resolvido com ar-condicionado, né? Então, tudo é um processo, né? Quando a gente percebe que não está confortável, a gente tem que procurar os meios para deixar o funcionário trabalhando com a melhor qualidade de vida. Tá? Esse é o maior objetivo, né, das nossas ações. Então, a gente não pode ficar trabalhando sofrendo. Então, a gente vai ficar desmotivado. Né? Sofrendo com calor, não dá trabalha certo. menos, trabalha rende menos. Não tem produtividade que aguente. Diga aí, você trabalhar no calor, Éder. Né? Não tem como. Muitas Então, escolas já colocaram ar-condicionado, mas ainda assim não é uma realidade para todo mundo não. Ainda mas é o seguinte, no caso do ar, né? Você tem que, na escola, ter o plano da manutenção desses equipamentos. Não pode, essas ações que precisam de um gerenciamento do risco, precisa ter um responsável por isso. E os membros de CIPA escolar vão estar monitorando se essas ações estarão acontecendo na escola deles. Né? Porque eles vão estar, né, cientes se a direção está tomando as providências quando eles apontarem alguma anormalidade. Eles vão estar sempre fazendo inspeções, então isso vai ser muito bom. Sim, porque os técnicos não vão estar lá sempre. Não vai precisar do técnico de segurança precisam. lá. Eles mesmos vão viabilizar a gestão de segurança do trabalho dentro da própria escola. Tá? Isso vai ser realmente fantástico. Tomara que realmente esse projeto vá para frente, né? Sim. A ideia é boa. A ideia é muito boa. Então é o seguinte, olha, a gente falou aqui, né, do bullying, a gente falou aqui de calor, é um dos riscos, né? Precisa de ventilação, de alguns lugares, né? Tem a ventilação, a violência, o assalto também, a segurança da escola, né? O patrimônio, né? Pode gerar também algum tipo de anormalidade, né? Durante o processo de trabalho, certo? Dos profissionais. Outros problemas, risco de incêndio, certo? Então, o que é que pode estar causando incêndio? Vários fatores, depende. Né? Principalmente quando não se faz a manutenção periódica das instalações elétricas. Mas existem outros fatores. Por exemplo, numa área de cozinha da escola, pode acontecer um princípio de incêndio. Por quê? Nessa escola pode ter botijão de gás vazando. E o vazamento é decorrente de uma possibilidade de acontecer um acidente com gás. E a gente se preocupa muito com isso. Tá? Eu vi um relato de uma pessoa que me falou, Patrícia, todos abandonaram a área porque a válvula saiu do gás, ficou aquele barulho e todo mundo saiu correndo, né? E uma pessoa foi lá e ajeitou e resolveu o problema. Então, né, o botijão cheio, muita gente tem medo. Quando ele, né, tá vazando e sai aquele barulho. Então, cheio não explode. Pensa que vai explodir. Entendeu? Não explode. O botijão cheio. A caixa d'água também. Ele sai com muita pressão, né? Para o ambiente externo. Mas não significa dizer que vai explodir naquele momento. Todo mundo, né? Eu vi o relato que todo mundo saiu na maior disparada por conta da questão desse vazamento que ocorreu. Eu não sabia, eu já ia junto. Mas existe como fazer a contenção com abafamento, com a análise e verificação dessa válvula, né? Que envolve o botijão, tá? Para poder conter o vazamento, tá? Escapou, né? No momento de uma substituição, mas alguém não soube fazer direito o procedimento e deixou o gás escapar e todo mundo sai correndo pensando que ia explodir. Entende? Então, olha, o gás é um risco dentro da escola, tá certo?
Então tem que ter a inspeção, né, de áreas ventiladas, longe de fontes de calor. O gás ele não pode ficar encostado no fogão, na cozinha. Certo? Eu já tive a oportunidade de perceber em alguns lugares por onde eu passei que o botijão estava encostado. Não pode. É um risco seríssimo, tá? É porque normalmente nas casas as pessoas pensam, eu vou esconder o meu botijão para ficar um ambiente mais harmônico, bonitinho. É. Aí cobre, ali bota embaixo de uma mesa, vem com um pano, cobre tudo e o botijão fica lá, abafado, Pois é. escondido. Oferecendo É um risco altos escondido, riscos, né? Oferecendo altos riscos. Outras questões, né? A respeito desse ponto que nós estamos discutindo aqui. Eu falei do ar-condicionado voltado à questão de temperatura, né? Ventiladores, essas coisas. Mas também, se não houver a manutenção ligada preventiva contra o risco biológico, também as pessoas podem ter problemas de saúde respiratória, tá? Não é só, o ar-condicionado não é só ligado a risco de incêndio, não. Existe também o risco ligado a doenças respiratórias, síndromes respiratórias que podem afetar, tá? Principalmente os professores que estão ali, né, na rotina, né? Atividade habitual e permanente. Então, se não tiver um plano implementado dessa manutenção de todos os equipamentos ar-condicionados, alguém vai ficar doente. É questão de tempo. Porque não sei se é considerado a sala como confinamento. É. Não. Então, E tem que ter a manutenção. Preventiva, Tem que né? ter a manutenção preventiva. A higienização do ar-condicionado, todo o serviço que o Exato. precisa para manutenção. Exato. Às vezes... E a Anvisa, né, tem uma resolução, tá, que prevê procedimentos que podem ser aplicados em centrais de ar, empresas que têm ar-condicionado, que é o PMOC, né? É um documento para fins de realização dessas manutenções mais rigorosas, né? De saber o quanto de ventilação vai passar naquele ambiente, tudo isso é controlado, né? Então, existe a grande possibilidade, tá, das empresas se adequarem. Então, se elas ainda não sabem que estão ou não adequadas, ela tem que procurar um profissional habilitado, uma empresa credenciada, habilitada para esse tipo de trabalho, de manutenções. Sim. Que tanto as escolas como a empresa, ou qualquer lugar que tiver ar-condicionado, eles colocam pensando, vai ser uma vantagem, vai amenizar o risco de, sei lá, um ambiente desconfortável, só que esquece que aquele mesmo ar-condicionado que vem trazer um benefício também pode vir a causar problemas futuros. Pois é. Ajuda de um lado e vai prejudicar de outro, que no caso melhora a questão ambiental, só que vai para outro tipo de risco, que é o risco biológico. Então tem que estar preparado com um plano não só de instalação, mas também, como já foi citado, a manutenção. Pois é, e esse trabalho, tá, que estamos aí engajados, tem também os mentorandos da Ícone Consultoria atuando, Rodrigo Ferreira Lima e Emanuele Rocha. Um grande abraço para vocês, tá? Rodrigo, né, Rafael e Emanuele. Estão aí atuando firmemente com a produção de materiais, de conscientização de pessoas. Estarão fazendo palestras nas escolas também, tá? E também toda a equipe aí da Ícone, né? Eu estarei, Patrícia, Gabriele, o Alan, tá todo mundo envolvido aí com as ações preventivas nessa campanha, tá? Certo, pessoal? Então, também tem o apoio do Ministério Público do Trabalho, é bom frisar isso, tá? Disponibilizando todo o material digital. O material é maravilhoso para que nós possamos trabalhar com as escolas, né? Todos os materiais já estão prontos, foram produzidos e agora é só aplicar. Tá? É só aplicar. Os materiais são maravilhosos, destinados justamente àquele público-alvo, tá? De acordo com as suas modalidades.
Então vão ter aí os professores fazendo o julgamento das melhores frases, as redações, tá? Tem escola que vai ter premiação interna, tá? Tem a federal, né, ligada à campanha, mas também algumas vão poder estar fazendo aí suas premiações internas, né, dos seus alunos. É bom que engaja todo mundo. Com certeza. A pessoa assim para escolar, que maravilha funcionando. Vai ter menos problemas de destruição do patrimônio, principalmente quando se fala em banheiro, né? Quebra de tudo, Bebedouros. né? No caso de banheiro, muita coisa se quebra e fica com risco de corte, né? Por exemplo, né, os dispositivos de papel toalha, né? Outros Até a dispositivos. privada mesmo. A própria privada pode estar quebrada e oferecer um risco de corte. E aí a gente vai ter que ter o kit de primeiro socorro, saber se tem, se não tem, como é que está esse kit, quais são os materiais do kit que estarão, tá, disponíveis para ser usado pela equipe da escola. Escolher quais são os mais interessantes para aquele ambiente, porque a gente sabe que existe muito material que pode colocar no kit, mas a gente tem que ver quais são os mais Então a gente vai importantes pra fazer ele, né? toda a orientação do que precisa, do que não, não há necessidade, né? E aí a gente vai estar engajado, tá? Durante todo o mês mesmo, certo? Apoiando aí algumas escolas, tá? Principalmente lá do município de Santo Amaro. Ok, pessoal? Então nós teremos aí, ó, várias revistas em quadrinhos, que é um dos materiais disponibilizados, digital, viu? Falando sobre essas ações. Caderno de atividades, jogos de tabuleiro, cartazes, brindes, tá? Vão estar podendo ser produzidos aí para os alunos. Olha que beleza. Né? Muito boa essa ação. Pô, estou realmente encantada com essa ação, tá? Programa Gerenciando Riscos é assim, fala de tudo um pouco, tá? Desde os problemas que acontecem aí no dia a dia nas empresas até uma ação maravilhosa como essa para o público escolar, né? Nosso público-alvo, tá? Durante o mês de outubro. Não vai ser só as mulheres, vai ser o universo estudantil, né? Tá bom? Vamos lá, Éder, mais um bloco aí, tá certo? Daqui a pouco a gente volta, pessoal, com mais programa para vocês. Estamos apresentando programa Gerenciando Riscos com a engenheira Patrícia Rodrigues.
apresentando programa Gerenciando Riscos, com a engenheira Patrícia Rodrigues. Bem, amigos, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Gerenciando Riscos, todos os sábados, das 10 às 12 da manhã. Hoje, participação especial de Patrícia Moraes aqui, me fazendo companhia aqui com os comentários, certo? E um abraço a todos que fazem a Ícone Consultoria, uma opção consciente com a equipe aí de ouro, fazendo várias ações de saúde e segurança, o Alan Lima, Jefferson Oliveira, tá? O Rodrigo Ferreira Lima, a Gabriela Oliveira, um abraço, a Manuele Rocha, os mentorandos. Gente, nosso programa tem os seguintes patrocinadores: Manaim, camisetaria e fardamentos em geral, Odonto Campos, especialidades odontológicas, Dr. Fábio Campos, 991065121, tá? Nós temos também a Positiva Copos Personalizados, Cineide, 996460489, tá? Positiva. Ela sempre nos oferece aí brindes para sorteios. Ícone Consultoria também, 3211-9569, tá? O número lá do escritório para vocês procurarem fazer os treinamentos. Ferreira Extintores, Antônio César, 99831-3955. E aí você agenda aí as recargas do extintor da sua empresa, ok? No caso, no próximo segunda-feira, no próximo dia 11, tá? Treinamento de NR20 online, tá? Período noturno. Quem desejar fazer o treinamento online, entre em contato certo? Com o meu WhatsApp 999-497736, para agendar a sua participação no treinamento online, ok? NR20 no período noturno. É só entrar em contato. Bom, gente, vamos dar continuidade aqui aos nossos assuntos, certo? Como estávamos falando aqui da necessidade de termos a CIP escolar, existem aí também grandes oportunidades quando se faz parte de uma CIPA, que é o processo de investigar um acidente de trabalho, tá? O acidente, ele afasta a pessoa, mas também pode matar. Então, a gente faz análise de risco de várias formas. Desde, né, análises pessoais, né, acidentes pessoais, né, para a gente analisar se foi realmente culpa da pessoa ou não, né? Problemas comportamentais, que a gente fala assim, né? Ou então do ambiente onde as pessoas estão atuando, que são as condições inseguras. Então, o trabalhador, quando ele sai da empresa, né, sai da casa dele para a empresa, já está correndo risco, que é um acidente de trajeto. Sim. E tudo tem que ser investigado quando se fala em acidente. Foi trajeto ou não? Quando não é trajeto, tem outro nome, que é típico. Estando a serviço da empresa dentro ou fora dela, né, existe essa nomenclatura, acidente típico. E deve ser aberta a CAT, né, que por incrível que pareça, muita gente nunca ouviu falar do que é CAT. A comunicação de acidente de trabalho, tá? Um registro necessário para que exista análise e investigação da ocorrência, certo? Através da situação que vem a ocorrer, aquele funcionário acidentado precisa apresentar o atestado para a abertura do documento, da CAT, tá? Tem que ter o atestado médico na mão, porque tem um campo na CAT que tem que informar o número, certo, do CID. Qual foi o número do problema lá que ocorreu, qual foi a parte do corpo atingida. Tem um código. E tem também o número do CRM do médico que atendeu o trabalhador acidentado. Então, a gente precisa ter o atestado, certo? De preferência, até 24 horas, fazer a abertura do documento, o registro. Né? Quando eu falo abertura do documento, eu estou me referindo ao registro do documento oficialmente, tá? Para que ele possa, né, ser enviado para o Banco da Previdência Social. Tá? As empresas muitas vezes têm medo de fazer essa comunicação de acidente. Não sei exatamente porquê, mas as empresas costumam ter medo. E outras vezes não sabem, não sei exatamente qual é o motivo, mas independente do grau do acidente, é muito importante que as empresas
comuniquem, porque esses Podem dados... ser multadas, né? Até. Esses dados vão para uma estatística e essas estatísticas podem ajudar a criar ações preventivas para diminuir Uhum. essas incidências, esses acidentes ou qualquer outro tipo de ação que ocasionem doenças nos trabalhadores. Porque a CAT é a comunicação de acidentes de trabalho e também Doenças ocupacionais doenças também ocupacionais são e- necessárias a abertura da CAT. Não é Isso. só acidente e lesão, tá? Que é Quando- muito importante aqui colocar para todo mundo. A doença ocupacional, ela pode ser advinda de riscos ambientais. E aí, se a empresa ela não faz o tratamento adequado dos seus ambientes, dos seus equipamentos, eles podem, ao longo do tempo, deixar aquele funcionário com a doença adquirida no trabalho, a doença profissional ou do trabalho. Então, a gente precisa fazer um processo de investigação desses motivos que levaram esse funcionário a se afastar. Produtos químicos, existe uma série de situações, tá? De ambientes diversos que a gente precisa levantar essas causas. Foi Sim. por causa de quê? Como? Quanto tempo? O histórico de exposição, tá? Tem que ser levantado. Agentes ambientais, físicos, químicos, biológicos, a depender do tipo de segmento, eles estão em níveis muito elevados para que a saúde seja afetada. E em questão de tempo, de anos, né, poucos anos de exposição, esse funcionário pode se afastar e não voltar mais por causa da doença. Sim. É uma coisa comum, por exemplo, que pode passar despercebido. Os professores, antigamente, que tinha muito giz nas escolas, eles escreviam e Mas acabavam... ainda existe, viu? Mas diminuiu Mas bastante no tempo eu, né, eu lustro. sei de escolas Pode que ainda acabar estão na era do desenvolvendo giz, doenças viu? ocupacionais devido a isso. Tem escolas que estão na era do giz ainda, viu? Eu conheço pessoas que trabalham com giz porque gostam. Ele me falou, Patrícia, eu gosto de trabalhar com giz. Não tem jeito, eu gosto. Então, Aí enche a mão de giz, né? aí respira giz. respira o pó. E aí vem causar doença. Não foi um acidente, mas foi uma doença que pode ir se agravando. Aí anos depois ele está lá com problema respiratório, não sei porquê. Não Meu imagino ambiente é tão como limpo. eu peguei essa doença. Né? Não faço ideia. Né? A primeira coisa que vem na cabeça dele é isso, é que não faz ideia de onde foi. Diga aí, Eder. Quando foi que eu errei? Pois é. Certo? Então vamos atuar com responsabilidade quando se fala em segurança. Tá? Levando essa conscientização para o tratamento, né? A gente sempre reconhece, né, os riscos no local, nos setores de trabalho. E lá nos setores tem os grupos homogêneos, tá? Que os grupos homogêneos estão lá atuando sob os riscos de mesma intensidade. A intensidade do risco é o nível, é o grau dele dentro do setor. As empresas elas têm 4 graus, né? 1, 2, 3 e 4. Porém, tem ambientes internos que têm mais riscos do que outros. Aí a gente analisa qual a intensidade de cada agente ambiental, para que aquela pessoa possa ter o controle com as proteções, que são as individuais principalmente. Né? Quanto melhor dimensionado for, né, aí o grupo de EPIs, melhor. Sim. Tá? E, então vai depender muito das funções para que exista esse dimensionamento. A gente se preocupa muito com as trocas de EPI. Se a pessoa não tem uma política de troca, ao longo do tempo ela pode adquirir uma doença ocupacional porque aquele EPI não estava mais eficiente. Pode perder esse critério da eficiência. Tá? E a gente tem, certo? No caso, por exemplo, do ruído, a gente tem como fazer essa assessoria da eficiência do protetor auditivo. Até que ponto o protetor auditivo é eficiente para o funcionário utilizar. A gente faz isso, né? Esse estudo aí nas empresas. A gente pode fazer, tá? Das barreiras de proteção individual e também no ambiente em si, né? Tá certo? Proteções coletivas. As proteções coletivas, exatamente.
Tá? Até que ponto? A gente tem que analisar isso, né? E se eu estou exposta a riscos, ao longo do tempo eu posso ter o meu funcionário adoecido. Ou então acidentado. Então a gente tem que atuar com as emergências e com os controles internos, que seriam as proteções coletivas. E fazer essa análise de quanto em quanto tempo aqueles EPIs precisam ter uma renovação, né? Tá? Principalmente quando se fala em máscara, quando se fala em protetor auditivo. Tem tempo de vida útil, né? Validade. Sim. Então tem que prestar atenção na gestão, tá? De substituição dos equipamentos. E assim, acontecer um acidente, vai precisar parar. A CIPA vai ter esse papel, né? Parar para investigar. Tem que ter tempo para isso. E a CIPA tem carta branca para parar e fazer isso, esse trabalho. A CIPA tem carta branca para inspecionar periodicamente. Não precisa inspecionar todo dia, mas tem que ter um plano dessa manutenção ou dessa inspeção. Uma rotina. Para ela acontecer. Só que assim, não pode ficar também nas costas só de um. Que eu chamo a atenção sobre isso. Tá? Um trabalhar para todos, não pode. Tem que ter distribuição de tarefas. É verdade. Tá? Não ficar ninguém Porque a CIPA sobrecarregado. não é só a figura do presidente, do vice-presidente, nem da secretária. A secretária é só mais um apoio, né? Para a redação de ata, essas coisas. Porém, o grupo inteiro precisa discutir ações realmente eficientes que estão previstas no seu plano de trabalho. E no plano de trabalho, essa investigação pode fazer parte. Certo? A qualquer época do ano, porque é um ano de gestão, né? A CIPA trabalha um ano, depois vai ter um novo processo eleitoral e assim sucessivamente. A CIPA não para. Mesmo que não tenha empresa que tem a obrigação de cumprir o quadro 1 da norma 5, NR5, ela precisa designar pessoas para cumprir esse papel de prevencionistas, de qualidade de vida para os empregados. Porque tem empresa que não tem a obrigação de ter processo eleitoral, né? Então, mesmo assim, e que é muita dúvida, e tem muitas empresas que não fazem designação de seus representantes, é incrível. Tá? E, inclusive, os treinamentos de designado podem ser online também, nada impede. Já facilita. Já facilita mais para o empregador, porque tudo hoje a gente tem muitas oportunidades de fazer online, né? Tá? Faz híbrido, mas que faz, né? Chegue e faz. Tá? Sim. Faz para garantir o cumprimento da norma regulamentadora. E se não houver o cumprimento, mais adiante vai decorrer de problemas previdenciários, né? Que vão ser pior ainda. Os prejuízos tributários da empresa, de tudo que pode acontecer ao trabalhador. Aí vai se arrepender e já vai ser tarde. Até as indenizações pela doença, diga aí. Né? Forma sério. Vai virando bola de neve. Se não for cuidado logo na causa, vai virando bola de neve. Tá? Então, olha, a gente vai trabalhar o quê? O cotidiano, né? Gestão de risco. Né? O nosso programa se chama Gerenciamento de Risco. Né? Gerenciando riscos, ó. Nome sugestivo maravilhoso, né? Nosso programa aqui na Rádio Web, Metrópole Aracaju. Tá, pessoal? Gerenciar é fazer com que os prazos sejam atendidos, né? O plano de gestão do documento. Tem muitos documentos que têm programas, tem cronogramas. Temos que, né, olhar com carinho o cronograma. E se acontecer acidente, tem que ser investigado. Aí tem algumas coisas que fazem parte da investigação, Patrícia, vamos lá comentar. Se acontecer qualquer coisa, tipo uma queda, né? Uma certa vez eu tive que fazer um apoio numa empresa para cá, a mulher caiu. Quando eu fui ver, era o solado da sandália dela. Ela não estava com o sapato que a empresa ofereceu, ela estava de sandália, antes do horário do expediente, ela foi lavar o banheiro. Quando ela pisou no degrau, levou uma queda, porque o solado, né, eu descobri que o solado, eu pedi para olhar a sandália que ela estava, com que ela estava calçada, foi a primeira coisa que eu fui perguntar. Então, sempre que acontece... Você estava com que sapato? Eu estava com o sapato da empresa, oferecido pela empresa? Não, estava de sandália.
Cadê a sandália? Fui ver. Quando eu virei a sandália lisa, foi a sandália. Ela pegou vários dias de afastamento, olha, desnecessariamente. Aí a gente teve que abrir CAT, porque teve afastamento. Ela ficou mais de 15 dias afastada por causa da coluna. Afetou a coluna dela. Então, basicamente, quando acontece algum acidente, A gente tem procedimento, né? Vamos a discutir um gente pouquinho. realiza alguns tipos de procedimentos. Que o primeiro é analisar os fatos, entrevistar as pessoas que estavam no local, porque normalmente tem uma testemunha ou várias que podem relatar o que aconteceu. Depois disso, a gente vai buscar ordenar qual pode ter sido a ordem dos acontecimentos. Por exemplo, no caso que a professora já citou, ela encontrou a pessoa caída. Ela imaginou, olhou o ambiente, viu uma escada, piso. viu o piso e a pessoa no chão. Já imaginou logo, foi uma queda. Aí já começou a fazer a identificação das causas. E é importante na identificação das causas a gente não querer encontrar um culpado logo de cara. Primeiro a gente analisa sem colocar um pré-julgamento. Tentar ser o mais imparcial possível. E depois disso a gente vai aplicar as medidas preventivas para eliminar o risco que estava naquele ambiente. Então é basicamente isso, os procedimentos que podem ser aplicados tanto em acidentes na empresa como em outros lugares. Sempre tem esse padrão de análise. É isso aí. Então existe todo um roteiro, né, que a CIPA vai trabalhar, ou seja, suas atribuições. Lá a CIPA escolar também terá as atribuições dos alunos, dos professores. Periodicamente eles vão fazer reuniões, que também é importante, para discutir as melhorias que a escola fez. É maravilhoso, né? Ver o que Então, olha, a primeira coisa, né, necessária para esse processo, né, de atribuições de membros, seja designado, seja membro eleito, é definir o plano de trabalho. Vai fazer o que durante o ano todo? Vamos botar no papel, cada um diz uma coisa. E a gente vai anotando, vai montando esse quebra-cabeça, que é o plano de trabalho do ano inteiro. Por exemplo, eu vou começar a CIPA agora em novembro. Pronto, a partir de novembro vai começar o plano, até novembro do ano seguinte. Todo mês vai ser importante alguma ação que envolva saúde, segurança, meio ambiente, é possível também. Né? Meio ambiente porque tem muitas empresas que podem provocar impactos ambientais e risco de acidente ao mesmo tempo. Né? Tá certo? E a gente pode envolver também os aspectos ambientais quando se fala em implementar um plano de CIPA. Não é só saúde e segurança. Meio ambiente também está muito envolvido, tá? Por causa de resíduo. E resíduo é risco. Resíduo é risco. Aquela empresa que pensa que pelo que gera não oferece risco está muito enganada. Certo? Muito enganada. Existem mecanismos importantíssimos para controlar resíduos. Elas podem provocar sérios impactos ambientais se não fizerem algumas adequações, né, internas. Tá certo? Então, olha, primeiro, vamos identificar riscos. Como assim? Desde a hora que o funcionário entra, já é risco. Portão. Portão. Quais são as condições desse portão? Né? Ele é elétrico, ele não é? Como é que esse portão funciona? Tem alguma coisa que pode furar a mão de alguém? Está enferrujada? Pois é. Ferrugem. É um tipo de problema. Pode né? causar tétano. Né? Físico, isso. Né? Então a gente vai olhar tudo que as pessoas tocam tem que ser inspecionado. Por onde anda e por onde toca. Tá? Então vamos identificar processo por processo. O que é o processo de trabalho? Que lá na NR5 fala. É o ambiente onde o funcionário está circulando. Processo de trabalho. Desde a entrada das matérias-primas até a transformação dessas matérias-primas em produtos e a embalagem desses produtos e a saída desses produtos para o comércio, para uma fábrica, por exemplo. Então, o processo envolve várias etapas. O processo de transformação de uma matéria-prima.
E todas as etapas e setores têm riscos, né? Desde o pequeno até o risco, né, altíssimo, que pode afastar de imediato por um acidente, né, que cause aí morte. Então, dentro das empresas, por exemplo, tem caldeira, uma área sensível. NR13, né, tem empresa que tem que ter aí um tratamento especial voltado dessa norma, tá? A manutenção preventiva da chapa da caldeira, o treinamento do operador, para ele saber identificar os riscos do equipamento, que são muito altos, senão ele morre, né? Ele é o primeiro a ser atingido pela explosão, o operador. Tem que saber operar o equipamento, principalmente. Pois é. Então, olha, vamos identificar os riscos em primeiro lugar, setor por setor, processo por processo. Vamos mapear os processos. O que é o mapear o processo? Colocar no papel, através de um organograma, né? Todas as fases da empresa, né? Desde a entrada da matéria-prima até a saída do produto. A área de distribuição, né? De carga e descarga de caminhões, por exemplo, tá? Tem empresa que tem, assim, um mundo de processo, bem completo mesmo, para a gente analisar riscos. Outras não, tem 2, 3, 4 processos no máximo. Mas tem indústrias que tem muitos processos mesmo, né? Que realmente são muito especiais na área de segurança. Ou seja, quando eu falo muito especiais, é que pode acontecer doenças ocupacionais graves e acidentes graves, né? Com explosão, inclusive. Certo? Então, vamos identificar. Depois, vamos fazer mapa de risco. Olha, como é importante. Já pensou a Cipamirim fazer o mapinha de risco deles da escola? Uhum. Que maravilha quando vai ser. Eu só fico me lembrando dos resultados aí dessa produção toda. Que nós teremos aí futuramente a divulgar, né? Vai ser tudo de bom. Construção dos mapas de risco. Fala um pouquinho, Patrícia, né? Da construção dos mapas de risco. O mapa de risco é basicamente uma planta que você faz do local que você está analisando. Nessa planta você vai inserir alguns círculos que vão representar os tipos de riscos presentes ali. Aí, de acordo com o diâmetro do círculo, você vai dividir em risco de 4 níveis. 1, 2, 3 e 4. Aí esses círculos são pintados de acordo com as cores dos riscos presentes naquele local. Então, na planta do local, você vai colocar os círculos com cada um dos riscos presentes ali e o grau você vai determinar de acordo com o tamanho do círculo. Você coloca um círculo maior que representa o grau 4, por exemplo, na cozinha. Qual é o risco de grau 4 na cozinha? Você olha qual é a cor daquele risco e você vai pintar. Então, não tem tanta dificuldade. É basicamente você analisar os riscos e depois dimensionar qual seria o grau de cada um deles. Inclusive, nesse processo de dimensionamento tem as cores, né? Então, os nossos riscos têm 5 cores. Os agentes físicos, eles têm a cor verde, né? Tem que estar lá no mapa. O agente químico tem a cor vermelha. O agente biológico tem a cor marrom. O agente ergonômico amarelo. E o mecânico ou de acidente a cor azul. Então, nós temos 3 possibilidades de mapear riscos baixos, médios e altos, de acordo com a condição de trabalho oferecida pela empresa. A gente vai ter esse dimensionamento disponível em um croquis, né? Uma representação gráfica da planta da empresa e esses riscos associados. Lembrando que a gente pode até colocar no mapa o número de expostos por área, Sim. tá? Que também fica a critério do profissional. Pode né? colocar a quantidade de trabalhadores que existem em cada um daqueles ambientes que estão expostos àqueles riscos. E é importante se atentar porque existem alguns riscos que, se você analisar e ver que ele está no grau alto, aí você vai ver que é um ambiente insalubre, que não é uma condição adequada para o trabalhador. Então você já sabe que você precisa tomar algumas providências para aquele
risco não continuar naquele grau. Tem uma observação a fazer a respeito de mapeamento. Se, por um acaso, aquele funcionário está exposto no mesmo nível e ele tem 2 riscos associados, por exemplo, ergonomia e acidente, está no mesmo nível, é grande, é alto. Eu posso ter a divisão no mesmo círculo das cores. Ficaria a metade amarelo e a metade azul. No mesmo círculo. Já facilita na parte gráfica, né? Na visual também. Porque aí o mapa não ficaria muito poluído de tantos círculos assim. Aí a gente pode fazer a análise dessa maneira. Fazendo a distribuição das bolinhas em pizza, né? Pode ter até no máximo 5, todos eles, num grau só. Porque são 5 níveis. Então, a depender do ambiente, você pode ter 2 ou 3, certo? Círculos representativos. E às vezes os lugares têm muitos setores, e aí se fosse colocar uma bolinha, um círculo individual, realmente você ia acabar se confundindo. Pois é, e tem gente que não faz porque acha que a empresa não tem risco nenhum. Aqui não tem risco. Tem, todo o ambiente tem risco, mesmo baixo tem. Aqui é risco zero, isso não existe. Todo ambiente tem risco baixo, ou médio ou alto. Se a sua empresa está me dizendo que não tem risco, eu vou analisar para ver se realmente esse risco pode ser médio. E aí a gente vai fazer o mapa. Ah, aqui não tem CIPA. Eleita não. Para que mapa? E o designado, que é obrigatório, está lá na norma. Então a gente vai ensinar o designado a desenvolver o mapa da sua empresa. Tá? O designado tem que estar totalmente engajado com as ações de saúde e segurança, na aplicação das dinâmicas necessárias para que exista a representatividade de segurança dentro da empresa dele, com os colegas de trabalho. Tem que ter, entendeu, engajamento do membro da CIPA com os colegas de trabalho. Senão não vai andar, não vai conseguir implementar nada, né? É isso aí. Você está acompanhando o programa Gerenciando Riscos. São, exatamente 11 horas e 8 minutos. Tá? Todo sábado, das 10 às 12 da manhã, estamos juntos, tá? Para falar aqui muitas coisas legais, né, de segurança do trabalho. Hoje, programa especial para vocês sobre essa nossa campanha do Outubro Rosa, a campanha da saúde e segurança nas escolas, que estaremos participando, tá? De maneira híbrida, tá? E temos uma previsão de participações de maneira híbrida, né? Ou seja, online e presencial, durante o mês de outubro. Se preparem, tá, turma? E qualquer palestra aí pode convocar a gente, né? Ícone de consultoria, hein, Éder? Tá, vamos para mais um intervalo, né? Para a gente poder finalizar o nosso programa, mais um intervalozinho. Já já a gente volta, tá, pessoal? Estamos apresentando programa Gerenciando Riscos com a engenheira Patrícia Rodrigues.
Estamos apresentando programa Gerenciando Riscos com a engenheira Patrícia Rodrigues. Bem, amigos, estamos aqui mais uma vez juntos, tá? Programa Gerenciando Riscos, todos os sábados, das 10 às 12 da manhã, tá? Se liguem aqui na Rádio Web Metrópole Aracaju, tá? Programa maravilhoso aqui para os profissionais, toda a equipe, tá? Que faz das empresas, tá? No Brasil inteiro, que fazem aí saúde e segurança do trabalho, ok? Então, olha, patrocinam esse programa Odontocampus, especialidades odontológicas, Positiva Copos personalizados, Ícone Consultoria, temos a Ferreira Extintores, tá? E também Lojão dos Pneus e Peças, tá? E temos também a Puro Luxo, que tá? Manaim, camisetaria e fardamentos em geral, tá? Então é isso aí, são as empresas que patrocinam o nosso programa. Muito obrigado, pessoal, tá? Pelo patrocínio aí. Estamos sempre juntos para divulgar a empresa de vocês. Caso exista interesse aí de outras empresas interessadas, ok? Na divulgação do seu negócio é só me procurar. Teremos o maior prazer, tá? Em fazer aí a propaganda da sua empresa. Próxima segunda-feira, NR20, período noturno, tá? Treinamento online para você interessado, tá? No treinamento de líquidos inflamáveis e combustíveis, tá? É só me procurar também, tá? Para a gente poder viabilizar o seu treinamento, tá? Da NR20, líquidos inflamáveis e combustíveis. Patrícia aqui ao meu lado, Patrícia Moraes, fazendo aí os comentários relevantes. Agora, nesse último bloco, pessoal, vamos fazer aqui uma simulação, tá? Vamos, né, simular aqui que aconteceu um acidente, vamos investigar, né? Vamos investigar, né, tentar aí analisar as causas possíveis, tá? Vamos lá, Patrícia. O primeiro acidente que vamos analisar foi um caso real que aconteceu em Salvador recentemente, um incêndio numa loja de autopeças. Essa loja ficava próxima a uma avenida, mas no seu entorno, pelas informações que vi, não tinha nenhum local que viesse a influenciar exatamente na loja de autopeças. Então vamos tentar fazer uma análise em relação às possíveis causas que podem ter vindo a provocar esse acidente, esse incêndio nessa loja de autopeças. Vamos lá. Então, quais são as coisas que os materiais comuns em lojas de autopeças? O que eu lembro já de cara são os óleos lubrificantes, que são Produtos químicos. produtos químicos. Tintas, graxas, solventes, aditivos estão presentes lá. A presença só desses materiais já não seriam Produtos de limpeza também. a única forma de... eles sozinhos não iam provocar um incêndio. Então, provavelmente houve algo que venha Alguma faísca. que tenha provocado Isso. esse incêndio. Então, a gente pode pensar na parte elétrica, que pode ter tido um curto-circuito, tanto no estabelecimento quanto na rede próxima, e junto com essas substâncias inflamáveis ter provocado um incêndio. Uma outra questão pode ter sido, vamos pensar, o botijão, junto com Depende, fósforo. né? Pode Mas se acontecer. tiver fósforo, Um fumante, Um né? fumante pode ter passado Que por pode ter próximo à passado rua, nas imediações. pode ter jogado Então- ali. E ultimamente, como as temperaturas estão muito altas, É. pode ter vindo a provocar esse incêndio. Uhum. Então, eu lembro basicamente isso. Alguma outra causa? Algum tipo de manutenção na área que provocou uma faísca. Então, tem determinados tipos de operações que precisa ter cuidado em como realizar para evitar o surgimento de uma faísca, porque a atmosfera tendo, né, algumas concentrações aí de produtos inflamáveis, pode com certeza ter uma ignição, tá? Vapores orgânicos na atmosfera. Então a gente vai analisar, será que esse ambiente que começou o princípio de incêndio, ele estava bem ventilado? Será que era um lugar confinado? Porque o confinamento facilita também
Será que esse lugar era ou não confinado? É uma possibilidade. Então, vamos analisar as classes de riscos de incêndio presentes na empresa. Temos a classe A, em bastante, né? Quantidade, plásticos, papelões, borracha bastante, tá? Certo? Tecido. Então, existem uma série de materiais inflamáveis que podem estar presentes ali naquele momento. Espuma, né? Tem bastante. E a espuma ainda consegue, faz com que o fogo se alastre ainda mais. Isso, Rapidamente. exatamente, Por exatamente. isso que provocou um incêndio que acabou destruindo a loja inteira. E a única parte que sobrou não tinha mais E outra utilidade. coisa também, Patrícia, e demais, né, amigos que estão acompanhando aqui o programa, é o fator relevante a questão da ventilação. Quanto mais vento tiver na área, mais rápido o fogo vai se alastrar. Porque o oxigênio ele dinamiza a reação em cadeia, tá? Desse processo inicial do fogo, né? Então, se, né, naquele horário que começou o princípio tinha muito vento, com certeza, em questão de minutos ali, o fogo se espalhou rapidamente. Né? O oxigênio ele dinamiza, ele dá velocidade, dinamiza isso, ele dá velocidade à reação em cadeia. E leva a propagação. Rapidamente. Em minutos se espalha. Vai espalhando, aí encontra uma substância inflamável. E aí, quando ele entra em contato com outras, certo? Sólidas, principalmente, aí ele vai fazendo aquele trabalho de evolução das chamas. Quando já está no nível elevado, sem controle nenhum, mesmo usando o extintor, não está controlando, é corpo de bombeiros. Tem que convocar rapidamente, tá? Tem um exemplo, assim, um pouco recente, né? Sobre aquele galpão que estava com os explosivos, fogos de artifícios, lá no, eu esqueci qual foi o país, que abriu uma cratera, não foi? No Porto. Você lembra? Lembro, Acho que lembro. 2 anos mais ou menos disso, não foi? Foi ano passado, No se ano não me passado engano. foi logo no começo da pandemia. Foi em Beirute, no Líbano. Isso mesmo, foi. Tava Ali era um depósito de fogos de elementos químicos, né? Que tem amônio na composição, né? E eles eram matérias-primas para empresas de fertilizantes, certo? Produtos extremamente sensíveis, capazes de provocar explosão, né? Então, infelizmente, a depender do tratamento que a empresa dê aos seus produtos armazenados, podem, com certeza, trazer grandes tragédias, certo? Parecido com o caso que a professora já vinha comentando de manhã, da Avenida da Explosão. Você já ouviu falar dela? sobre essa história. Aqui em Aracaju, pessoal, vocês que estão aqui me acompanhando, há alguns anos atrás, Minha avó morava lá na época. né? Eu moro nas imediações dessa avenida. É uma avenida, tá? Que todo mundo conhece a avenida como Avenida da Explosão. Mas o nome da avenida é Désio Vieira de Mello. Então, nessa avenida, né? Eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos de idade. Então, nessa avenida tinha um depósito de fogos de artifício, tá? E causou um estrago no bairro inteiro e outros bairros circunvizinhos por conta do impacto da explosão, tá? Então, já configura aí, né, as empresas clandestinas a nossa preocupação, tá? A época, né, a época junina é muito, assim, perigosa, tá? Por conta dos clandestinos que não tem nenhum tipo de cuidado na questão preventiva, né? E aí, entre os órgãos fiscalizadores para poder notificar, para poder multar, né? Se houver oportunidade, com certeza esses locais serão interditados, se forem descobertos, né? Essa questão de comerciantes clandestinos fica pior porque muitas vezes eles não têm conhecimento dos riscos, né? Pois é. Porque quando é uma empresa que já conhece, mesmo que ela deixe de cumprir algum determinado programa, ela sabe as medidas básicas para prevenir algum tipo de acidente desse tipo. Uhum. Agora, os clandestinos comercializam, armazenam em qualquer lugar, Pois é. não faz nem ideia Pois do que é. pode acontecer.
Fala aí desse caso que você estava relatando aí, Outro. do incêndio. Foi uma oficina, não é isso? Uma loja de autopeças. Loja de autopeças. Olha só, quantos riscos existem numa loja de autopeças. Vamos focar os principais, elétricos. Será que, tá? As instalações elétricas tinham manutenção preventiva? Sim ou não? Sempre assim, sim ou não? Sim ou não? Tinha ou não tinha? Então, se não tinha, vamos abrir mais o detalhamento dessa investigação, tá? Será que essa empresa ela tinha um profissional habilitado para essa manutenção? Ou será que os próprios funcionários da empresa, já que o fogo se alastrou rapidamente e eles não conseguiram conter as chamas iniciais, será que esses funcionários eram brigadistas? Se tinha brigada ou não dentro da empresa? Se tinha extintor. Né? Se tinha extintor apto, carregado a ser utilizado? Quem sabe? Né? Aí a gente vai precisar investigar para descobrir tudo isso. E a CIPA tem que ter tempo para isso, Abel, para investigar. Certo? Investigar e divulgar com os colegas, viu? Ainda tem esse detalhe. Não é investigar, fazer um relatório ou deixar por isso mesmo, não divulgar para os colegas o que foi que a empresa deixou de fazer ou o que ela vai fazer. Então, o que ela vai fazer vai ter que ter um prazo para resolver. Vai ter que ser negociado, né, com o gerente, vai ter que ser analisado com a direção, o investimento que vai ser necessário por conta daquelas perdas. E não sobrou nada, porque o pouco que sobrou teve que ser demolido. Então, perdeu o patrimônio. Se tiver seguro, beleza, mas se não tiver, perdeu tudo. E aí, né? Se muitas vezes por falta de alguma manutenção, aí agora ele vai ver qual foi o tamanho do prejuízo. Infelizmente. E o pior que os resíduos, né, a fumaça, ela vai causar problemas respiratórios, vai causar transtornos nas comunidades vizinhas. A fumaça. Ainda tem isso? Ainda tem esse problema, o impacto ambiental e a comunidade. Mas se espalha. Exatamente. Então, pessoal, independente da empresa, precisa-se ter, tá, esse tipo de análise, tá? Análise das causas, para a gente poder chegar em algum lugar com os objetivos e metas traçadas, para saber se realmente aquelas metas conseguirão serem concretizadas, tá? Vai precisar de apoio de várias pessoas para, né, alcançar essa meta aí. Principalmente o apoio dos profissionais de segurança do trabalho. Para implementar e implementar corretamente. Aí entra a questão, aqui não precisa de técnico. Tá? A empresa que é pequena, que não tem o número mínimo para o enquadramento do SESMIT, precisa de uma assessoria, tá? Para essas questões básicas. Para assessoria na palestra, tá? Na inspeção, tá? Não precisa ter todo dia essa assessoria, mas que tenha um assessor, para que ele possa, né, um consultor técnico na área, para que ele possa ter essa visão do risco que a empresa tem, quais são os documentos que ela precisa gerenciar o risco, né? De quanto em quanto tempo a empresa precisa ter esse olhar para a segurança do trabalho. Tá? É basicamente isso, né, que vai ser necessário. Tá? O outro caso, Patrícia, que a gente já está no finalzinho do programa. O outro caso foi um acidente envolvendo um caminhão que transportava eucalipto. Olha. E Eita, o último vagão acabou se soltando numa curva e bateu em uma van e um ônibus que vinha no sentido contrário. Com isso, 12 pessoas morreram no local e cerca de 17 ficaram feridas, e dentre essas feridas, muitas foram estão em estado grave. Eu não sei se houve mais alguma morte depois, porque isso foi semana passada, também na Bahia. Olha só, que problema, né? Quantos transtornos, e principalmente assim, a família dessas vítimas, né, ficaram abaladas, né, por conta dessas perdas. Né? De quem é a culpa? Tem que ir atrás, fazer investigação. Né? O problema pode estar na via não sinalizada devidamente,
Tem que analisar todo o ambiente. E uma curva à noite. Pode ser ligado à alta velocidade desse motorista. Será que ele tinha consumido algo ou não? Então tem várias possibilidades. Será que o vagão estava com A a manutenção em dia para ter soltado para ele ter assim? se soltado. Às vezes estava com a carga muito maior do que o vagão Do que suportava. a limite, né? A carga limite que ele poderia estar O transportando. vagão descia uma curva à direita dele. E as vans e o ônibus iam subir nessa curva. A mesma, né? Isso. Então, ou seja, Curva. a carreta, né, no caso, o bitrem que chama, ele estava descendo. Então, poderia ter sido uma alta velocidade, uma redução brusca, né? Uma desatenção. Ter cochilado no volante. À noite tudo pode acontecer. O risco é maior do que pelo dia. E os outros provavelmente poderia estar andando corretamente, mas por um descaso ou qualquer coisa, não podemos... A arma que se chocou primeiro, ela tinha câmera de segurança. E foi comprovado que o motorista estava dirigindo adequadamente. Até porque tem a câmera dele, né? Isso. Então, ele provou que o acidente foi provocado justamente pela carreta, né? A carreta. Isso. É bom que serve como testemunha, né? É uma prova. Nesses momentos é importante, né? Ter a câmera para poder comprovar. Que é como em relação à análise dos fatos, que a gente já falou os passos, que no caso a entrevista com pessoas que ficaram envolvidas ali e a câmera, no caso, também vai servir como uma testemunha para analisar aquela questão. É a prova material do que aconteceu ali. Depois disso vem os demais fatos, que vem a perícia para saber o que aconteceu. O motorista do caminhão fugiu. Porque dificilmente o motorista do caminhão tem alguma sequela assim, né? Porque sempre quando o caminhão bate em alguma coisa, o caminhão, que é um veículo muito resistente, não tem tantos danos. E na maioria das vezes fogem para não prestar assistência, não se responsabilizar pelas consequências da tragédia. Né? Então é isso. As causas, provavelmente, deve ser o motorista, uma das causas principais, e ver a questão do veículo, o caminhão. Quais eram os problemas possíveis que estavam ali, que só a perícia vai poder dizer, e ver as medidas que vão ser tomadas em relação àquilo. Saber se o caminhão era de alguma empresa transportadora, ou de uma terceirizada. Outro fato também agravante se a empresa, né, a gente estava falando antes de oficinas, agora é caso de veículo, transporte. Será que ele estava orientado ou não? Será que ele tinha capacitação? Será que essa capacitação que ele tinha estava vencida ou não? Então são possibilidades que a gente vai levantar, né? Se estava ou não sendo atendida, entendeu? Porque às vezes a empresa deixa o treinamento daquele empregado vencer e não atualiza. Tá? Ou então ela troca de funcionário e deixa para depois o treinamento daquele funcionário. Às vezes até ele era responsável por um veículo leve, tinha habilitação... trocou de veículo, por exemplo. Né? Ele tinha habilitação para uma carteira e talvez ele estava em outra. Tem esses detalhes também. Tem que se especializar. Talvez ele não estava apto para operar aquele tipo de carro. E outra de carga também, se você é apta para esse tipo de carga. Tudo isso influencia. Então, a depender do tipo de situação que o funcionário vai trabalhar, ele tem que ter a capacitação específica daqueles riscos que ele estará exposto. Habilitações. Que as empresas, algumas olham se a atividade vai ser parecida. Parecida. Motorista de carga. Não importa se essa era leve ou se essa era pesada. Era motorista de carga, então... Se vai transportar um gás, você tem que se especializar. Se vai transportar inflamáveis, você tem que se especializar. Água, você tem que se especializar. No tratamento. Como um caminhão-pipa, por exemplo, a pessoa tem que ser especialista no transporte. O gado também. O gado que é uma carga muito perigosa. Tem que se especializar também.
Então tem que procurar saber, né, direitinho quais são essas habilitações necessárias. Os donos de empresas, né? Quais são as habilitações necessárias dos meus empregados? Tem que se preocupar com isso. Ficar atento a essas recomendações e seguir. Para atender às normas, às portarias, às leis. Para não chegar no caso extremo desse. Exatamente. Bom, gente, vocês estão acompanhando o programa Gerenciando Riscos com a engenheira Patrícia Rodrigues. Né? Desde já, muito obrigada, tá? Por vocês estarem sempre acompanhando o nosso programa. Tá? Próxima semana estaremos juntos, fé em Deus, às 10 horas da manhã. Então, aqui no nosso programa, né, dessa manhã, tivemos discutindo aqui, né, oportunidades maravilhosas para assessoria, né? Implantação de procedimentos é uma possibilidade muito boa, né? Procedimento de investigação, procedimento de eficácia de equipamento de proteção individual, tá? É uma grande, né, oportunidade aí para fazer a consultoria, né, nas empresas e deixar esses funcionários que estão lá expostos, tá, com a melhor qualidade de vida. Esse é o nosso maior objetivo, né? É transformar o mundo do trabalho para um mundo melhor, porque o mundo do trabalho ele é sacrifício, né? O risco é exposição a uma situação desconfortável e a gente quer, né, transformar para melhorar. E a gente só melhora investindo. Então, a depender da análise desse investimento, a gente está fazendo uma diferença dentro da empresa. O fabricante daquela proteção, entende? A empresa que vai fazer a capacitação não é todo empregado. Eu quero dizer que não é toda empresa que vai ter habilitação em capacitar aquela equipe. Tem que ter uma empresa credenciada, é isso que eu quero dizer. Né? Credenciada com profissionais proficientes. Né? Quanto mais proficiente for aquele profissional que vai trabalhar para a sua empresa, melhor. Tá? Não que os recém-formados não vá treinar, vai adquirir a experiência ao longo do tempo. Né? Por isso que muitas empresas exigem. Eu quero, no mínimo, um profissional com 1 ano de experiência. Eu não quero um recém, né, saído da faculdade. Eu quero que ele tenha mais experiência. Então, aí vai de acordo com a exigência e o risco que a empresa tem para querer essa experiência do profissional. Né? Então, a gente tem várias pessoas, né, que são contratadas só por conta da proficiência. Se não for proficiente, não é contratada. Ou seja, no mínimo 5 anos de experiência naquele tipo de situação, né? De risco que eu falo, né? Que aqueles empregados estão expostos. Tá? Então tem que analisar que tipo de empresa vai me dar assistência. Quanto tempo ela tem no mercado atuando, né? Quem são os profissionais? São proficientes? É um diferencial. Procurar sempre meios de mecanismos que possam agregar valor à qualidade de vida. Saúde e segurança do trabalho é isso aí, né? A gente está sempre buscando a melhoria contínua. Atender o SGI, né? Sistema de Gestão Integrado, ISO 45001. Em breve a gente vai ter workshops voltados à ISO, tá? 45001, inclusive Michel Carvalho, lá de São Paulo, especialista em E-Social, estará em Aracaju nos próximos dias 29 e 30 de outubro. Tá? Vocês procurem fazer as suas inscrições, entrar em contato lá com a Icone Consultoria, 3211-9569, a partir de segunda-feira, para poder, né, garantir a sua vaga, viu? São 25 vagas apenas, tá? Né? O treinamento de GRO e E-Social, né, PGR, tá? Nos próximos dias 29 e 30 de outubro. Com Michel Carvalho, né? Especialista nesse assunto. Show de bola, hein, Patrícia? Né? Vamos, pela primeira vez, Michel Carvalho em Aracaju. Aproveita tá? a oportunidade. Pois é, com patrocínio da Icone Consultoria. Obrigada, gente. Vamos encerrar agora o nosso programa, tá? Obrigada por Obrigada, terem Patrícia, assistido até aqui. né? Obrigada a todos, a Rafael, o Alan, Gabriele, que está acompanhando aí o programa, Emanuele. Valeu, gente. Até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu. Acabamos de apresentar Programa Gerenciando Riscos com a engenheira Patrícia Rodrigues.